seja muito bem-vindo a este webinar. Todos sabemos que a memória está cheia de mistérios e os alunos desatentos não memorizam a informação. Ainda assim, é difícil compreender porque é que, quando prestam atenção, às vezes memorizam e outras vezes não. Mas mais difícil é, em sala de aula, criar uma situação que facilita a memorização de um tema ou lição. É verdade que todos recordamos os momentos felizes das nossas vidas ou aqueles muito infelizes. Se perguntarmos aos nossos alunos sobre as suas recordações, vão contar aquelas que os marcaram mais, quer de forma positiva, quer de forma negativa. Mas estas emoções têm de ser realmente muito fortes para que os momentos fiquem gravados na nossa memória. E na sala de aula, normalmente, é mais difícil criar este tipo de emoções. A repetição é também muito importante para ajudar a reter informação. Ainda assim, há muitas coisas que fazemos repetidamente e em que continuamos a errar. Há canções que ouvimos várias vezes e de cuja letra nunca nos conseguimos lembrar. Por outro lado, desde muito cedo, que conseguimos memorizar, por exemplo, anedotas, rimas ou fábulas. Estas pequenas histórias memorizam-se facilmente porque a sua estrutura é sempre a mesma e é-nos familiar, e porque nos exigem uma reflexão sobre o seu significado. Parece que a reflexão e a memória andam de mãos dadas. Quem não se lembra dos ensinamentos da fábula da lebre e da tartaruga? Não só nos lembramos da moral da fábula, como de todos os momentos da ação. E conseguimos isso porque aquele conto, aparentemente simples, obrigou-nos a refletir. Por isso, sempre que o professor planear a sua aula de forma a ajudar os alunos a refletir, está a permitir que os alunos recordem a informação. Vamos então conhecer algumas atividades que levam o aluno a refletir e que, ao mesmo tempo, possibilitam uma articulação interdisciplinar. No quinto ano, as personagens históricas coletivas ocupam uma parte significativa das aprendizagens. A forma cronológica como são apresentados os acontecimentos remetem-nos, numa fase inicial, para a ausência de personalidades heroicas tão do agrado dos alunos destas idades. Criar um plano de aula em que destacamos de uma personagem coletiva um qualquer indivíduo que se move num ambiente normalmente hostil ajuda o aluno a refletir sobre o cotidiano dessa personagem. Compreender os seus objetivos e as dificuldades que lhe são colocadas é perceber os seus passos, é refletir sobre o cotidiano destes homens e mulheres. Mas se alargarmos o âmbito da observação, ajudamos o aluno a refletir, compreendendo outros pontos de vista. Por exemplo, como é que os outros indivíduos, como as crianças, os velhos, as mulheres, encaram o mesmo problema. Por isso, solicitar aos alunos a produção escrita em forma de diário das complicações que uma personagem atravessa para cumprir os seus objetivos é um desafio estimulante que obriga o aluno a salientar as qualidades e defeitos dos intervenientes. A forma cronológica como é escrito ajuda a organizar a sequência de acontecimentos. Apesar dos alunos nestas idades preferirem os factos concretos, existem turmas ou grupos de alunos que se sentem confortáveis perante uma situação abstrata. Por esta razão, pode solicitar-se em forma de diário o relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras de uma ferramenta, arma ou utensílio de determinada época. Será sempre um exercício estimulante de reflexão e criatividade. O recurso à disciplina de português, na produção desta técnica de escrita, pode valorizar a atividade. Para o desenvolvimento destas atividades, poder-se-á recorrer, por exemplo, à aplicação Book Creator para a criação do diário. O recurso à expressão dramática em História e Geografia de Portugal reforça as aprendizagens na medida em que o conhecimento que o aluno possui é enriquecido através de uma aprendizagem pela ação. Transformar o diário, produzido na atividade anterior, num texto dramático é passar do registro individual para a vida das personagens e dos ambientes onde estas se moviam. Conduzir o aluno para a expressão dramática em História e Geografia de Portugal é estimulá-lo para a curiosidade
E este facto incentiva-o a explorar diferentes fontes de informação. O aluno, a partir dos conhecimentos que reuniu, põe em ação o dia-a-dia daquela personagem em relação com os outros e com os ambientes que o rodeiam. Na expressão dramática, o aluno desenvolve as capacidades de imaginação e de pensamento. Precisa de ler, escrever, falar, cantar e dançar, podendo enriquecer todos estes aspectos com ritmos e sons diferentes. Na concretização deste projeto, incentiva-se a responsabilidade dentro do grupo. Desenvolve-se a adequação das atitudes perante os pares e a procura de soluções dentro do próprio grupo. Assim, a expressão dramática surge como forma de representação de uma situação expressa concreta, que já de si traduzia um ambiente vivido por uma determinada personagem. Agora, o grupo de alunos, com o apoio do professor de História e Geografia de Portugal e com o contributo de outras disciplinas, procura, através da linguagem teatral, dar resposta ao desafio proposto no texto original. Cada aluno, munido do seu conhecimento, moldará as características da sua personagem num determinado espaço e tempo. Não se representa uma história já conhecida ou a proposta de um adulto. O texto dramático integra uma personagem previamente contextualizada e produzida originalmente por um aluno. E, finalmente, a ação. Cabe a cada um dos grupos dentro da turma apropriar-se do texto original e transformá-lo em atividades tão concretas quanto as falas, o movimento do corpo, a escolha do vestuário, de uma canção ou de uma dança. Perceber que a obra final é de todos. E mais, foi pensada, escrita e interpretada por crianças. Passar da esfera privada da sala de aula para a representação pública será um objetivo se todos os intervenientes, depois de negociação, sentirem que aquele trabalho é significativo para eles. Como estruturar um debate em História e Geografia de Portugal? Esta atividade estimula os alunos a participar na aula, desafiando-os a representar vários papéis. Os alunos voluntariam-se para participarem no debate, sabendo que interpretarão determinada personagem coletiva ou individual que se movimenta num determinado tempo histórico. No 5º ano, o processo deve ser conduzido pelo professor. É importante que todos os elementos conheçam bem o tema, que o saibam explicar e que consigam ouvir os argumentos uns dos outros. O tema do debate pode ser desenvolvido na aula ou fora dela em diversas pesquisas. As probabilidades de sucesso do debate aumentam se esta estratégia for utilizada no final do tempo definido para a aprendizagem daquele tema. Espera-se que o aluno consiga responder de forma criativa aos desafios e perguntas do moderador ou dos colegas que estão sentados a assistir e que podem valorizar o debate com perguntas pertinentes. O professor pode desafiar os alunos atribuindo-lhes papéis que possam colidir com a sua personalidade, mas deve estar seguro de que o aluno, apesar de ser um crítico das posições que defenderá, se sente livre e confortável no desempenho do papel. É importante que a preparação do debate obedeça a alguns pressupostos. A disposição da sala deve permitir que todos os alunos tenham uma boa visualização do debate para que possam participar ativamente. Os alunos desempenharão papéis diferentes, apresentando para o mesmo tema opiniões controversas, como, por exemplo, a partir do tema a escravatura, podemos propor os seguintes participantes: senhor do engenho, escravo, padre, vendedor de escravos. O problema levantado poderá ser abordado a partir de 3 ângulos: aqueles que beneficiam com a situação, aqueles que se opõem aos primeiros e as vítimas daquela conjuntura histórica. Os alunos, apesar de desempenharem papéis com diferentes pontos de vista no debate, não deixam de fazer parte de uma equipa. A duração do debate é determinada pelo grau de compromisso da equipa. Um pouco antes do início do debate, o professor ou o moderador
deve fazer uma contextualização do tema com o objetivo de assegurar que os argumentos a utilizar são adequados a um determinado momento histórico. O professor ou o moderador deve substituir os elementos do grupo que usarem linguagem imprópria, fizerem comentários desenquadrados do tema ou mostrarem desconhecimento sobre o mesmo. Pode também ser substituído um participante que não esteja a contribuir para a fluidez do debate, por outro que previamente se tenha voluntariado para desempenhar o papel daquela personagem. O professor ou o moderador poderá conduzir as perguntas impedindo que estas se concentrem maioritariamente no mesmo aluno. Os alunos que assistem, sempre que colocarem o braço no ar e, na sua vez, poderão fazer a pergunta que entenderem. Quando o moderador é um aluno, poderá existir uma aula preparatória para que todos os alunos se sintam à vontade neste papel. No final do debate, o professor deverá proporcionar um feedback a todos os participantes. As disciplinas de português e de cidadania e desenvolvimento poderão dar algum apoio a este tipo de atividade porque exploram nas suas dinâmicas esta metodologia de trabalho, fazendo paralelismo com situações reais que trazem para a sala de aula problemáticas das sociedades atuais. No exercício da sua profissão, o jornalista preocupa-se em escrever sobre aquilo que interessa ao público que lê jornais. A vida de um jornal tem uma duração efêmera, mantendo-se apenas até à saída da próxima edição. Mas a visão do jornalista fornece versões do passado aos historiadores. Percebendo as especificidades do trabalho do jornalista, o professor deverá planear as atividades a serem desenvolvidas com o objetivo de ajudar os alunos a compreender determinado acontecimento histórico. O professor poderá levar jornais para a sala de aula com a intenção dos alunos perceberem como funciona a linguagem jornalística. Aqueles que possuem alguns conhecimentos sobre este tipo de imprensa adquirem logo grande vantagem, podendo utilizá-la no apoio a outros colegas. Na posse destas informações, o professor propõe aos alunos que estes se imaginem jornalistas e que vivam determinado acontecimento histórico abordado nas aulas. No envelope, os alunos recebem a proposta de atividade, alguns documentos sobre o período em estudo e um número significativo de imagens porque o texto jornalístico está, normalmente, associado à imagem como fonte para a produção de um jornal. Além disso, podem pesquisar em todas as fontes que julguem adequadas. Este desafio pretende que o aluno viaje no tempo e no espaço. Este exercício, aparentemente fácil, obriga o aluno a pensar como alguém diferente que se movimenta num contexto diferente. Escolhido o período de tempo, os alunos devem começar a escolher os acontecimentos mais importantes, transformá-los em notícias e planear a respectiva capa para o jornal. A partir da seleção dos acontecimentos, o aluno deve pensar no título do jornal e qual a sua orientação editorial, se numa linha mais humorística, se mais formal. Agora não se esqueça dos passos que já deu enquanto professora ou professor de História, mas o importante é quantos passos vai dar em frente com as nossas propostas. Comece hoje mesmo a preparar um novo sucesso para as suas práticas. Na estratégia que apresentamos de seguida, a capacidade de argumentação e a resolução de conflitos vão estar no centro da sala de aula. A turma é dividida em duas partes, cada um dos lados vai envolver-se numa negociação da qual depende o seu futuro. A atividade adequa-se a contextos históricos onde um povo invasor subjuga outro. Os dois lados representarão a negociação das relações entre ocupantes e ocupados. As duas equipas terão um tempo para ler a informação. O objetivo é que ambos consigam a paz. Para tornar a situação mais verídica, cria-se uma cidade com um determinado nome, apresenta-se o número de habitantes e a localização na Península Ibérica. Da informação constam, entre outros, os seguintes dados: o ânimo do exército ocupante, os ocupados dependem de alguns serviços prestados pelos ocupantes, os ocupantes, se abandonarem a cidade, deixam-na vulnerável a outros invasores. Os invasores e invadidos veneram deuses diferentes e celebram-nos de forma especial.
Face à caracterização da cidade e das relações entre os dois povos, o professor pede aos grupos que assumam um dos lados. A tarefa é negociar com a outra equipa de forma a chegar a um acordo. Se não houver acordo, o futuro será sombrio para ocupantes e ocupados. Esta estratégia adequa-se ao tema muçulmanos e cristãos na Reconquista. As tapeçarias de Pastrana são um conjunto de tapeçarias de grandes dimensões, em lã e seda. Celebram episódios da conquista em 1471, das praças marroquinas de Arzila e Tânger pelas forças de Dom Afonso V de Portugal e retratam alguns episódios como o desembarque, o cerco e a tomada de Arzila. As tapeçarias foram encomendadas pelo rei português a uma oficina belga. Encontram-se expostas no Palácio dos Duques de Bragança. Bem, mas qual é a utilidade das tapeçarias de Pastrana na sala de aula? O professor deve explicar que as tapeçarias são uma crónica visual de acontecimentos que ocorreram no século XV. Posteriormente, deve projetar imagens das tapeçarias de Pastrana, dando a conhecer toda a riqueza destas. Devido ao número extraordinário de personagens e aos pormenores que foram introduzidos, por exemplo, no armamento, percebe-se que houve a intenção de o tema ser facilmente identificável por aqueles que observam a tapeçaria. Feita esta introdução, o professor deve formar equipas de trabalho e pedir-lhes que criem a sua própria versão da tapeçaria a partir de um domínio do programa da disciplina. Não podendo recorrer ao linho ou à lã, o professor poderá viabilizar esta atividade com outros materiais. O contributo das disciplinas de Educação Tecnológica e de Educação Visual valorizará as produções das várias equipas. Este trabalho pretende que o aluno, de forma gráfica, selecione e ilustre os momentos mais significativos da aprendizagem de um domínio. Cada equipa, depois de realizada a tarefa, apresentará a sua versão. Os trabalhos podem ser afixados nas paredes da sala de aula e utilizados para planear atividades futuras. Se sonha com fortuna ou apenas com aventura, por que não embarcar na sala de aula numa caça aos misteriosos tesouros portugueses? Portugal é um país com uma história muito rica e marcada pela passagem de vários povos. Toda esta herança faz com que existam muitos tesouros com segredos por desvendar. Nesta atividade, os alunos vão ter a possibilidade de adquirir esses tesouros como se de um leilão se tratasse. Mas como? A atividade desenvolve-se da seguinte forma. Os alunos, em grupos, transformam-se em curadores de um museu. O grupo tem como objetivo organizar uma exposição. Para isso, o museu, onde trabalha, pediu à sua equipa para adquirir 2 dos 4 tesouros que foram encontrados e que serão levados a leilão. Os alunos receberão informações sobre as características de cada um dos tesouros. Apresentada a história dos objetos e as respectivas imagens, os alunos decidirão quais os tesouros a adquirir. Selecionados os tesouros, caberá ao porta-voz de cada um dos grupos argumentar a razão das suas escolhas. Cada grupo de alunos deverá apresentar, durante 5 minutos, as suas opções. A apresentação será centrada nos pontos fortes dos tesouros escolhidos e nos pontos fracos dos tesouros rejeitados. Poderá ser feita uma variante, com a atribuição de um valor a cada tesouro e uma determinada verba que os museus, grupos, podem disponibilizar. No final da aula, os alunos pontuarão a apresentação de acordo com o referente que deve ser previamente elaborado pelo professor. Os tesouros apresentados serão os seguintes. Tesouro da Adissa. O mês de abril de 1930 estava a terminar. Na Serra da Adissa, António Pina era um dos 20 trabalhadores que procediam a trabalhos de desmatação na herdade do Álamo, quando, de repente, ao arrancar mais uma moita, na freixa de uma rocha, deparou-se com um conjunto de 5 objetos em ouro. Tesouro da Lameira Larga. O Tesouro da Lameira Larga procede de uma sepultura romana. As condições em que se encontrou o tesouro eram as seguintes. Os objetos estavam dentro de uma caixa de chumbo que estava dentro de uma escavação na rocha. Aberto o tesouro, era constituído por 10 objetos, 5 metálicos, 3 vítreos e 2 cerâmicos.
Cálice de Dona Urraca. Os curadores da Basílica de São Isidoro, na cidade de León, em Espanha, foram obrigados a retirar uma relíquia que estava em exibição pública, após historiadores afirmarem que se tratava do Santo Graal. Tesouro romano de Meda. Embrulhado num saco de serapilheira, resistiu 16 séculos desde que foi supostamente escondido por um ferreiro na parede da sua casa, até ser encontrado no último dia de uma campanha de escavações do que parece ser uma aldeia do tempo do Império Romano. No quinto ano, cada um dos domínios tem os seus tesouros. Poder-se adaptar esta atividade a um conjunto de objetos de cada período histórico. Esperamos que tenha gostado desta aventura. Agora é só embarcar connosco. Sabemos que não vai resistir à tentação de experimentar as nossas propostas. Obrigada por ter estado desse lado. Esperamos que tenha gostado destas estratégias diferenciadoras e de simples utilização. A equipa Conta-me apresenta-lhe propostas para dinamizar as suas aulas de forma criativa e motivadora. Aulas que os seus alunos recordarão e que constituem âncoras para a interdisciplinaridade. Temos encontro marcado para o próximo webinar? Fique atento, contamos consigo. Até breve!